Agora iremos iniciar o módulo de Sistema de Drenagem Pluvial, Gestão de Águas Pluviais. A prestação dos serviços de drenagem urbana e manejo de águas pluviais fundamenta-se em medidas estruturais por meio da elaboração e execução de projetos de infraestruturas e planos com aqueles da reurbanização e renovação de áreas degradadas em medidas estruturantes, levando em consideração fiscalização, a administração pública, tanto nas áreas urbanas e edificadas, a declaração da utilidade pública, a desapropriação de áreas ociosas ou assoladas por inundações frequentes, a educação ambiental da população e os tratamentos de fundo de vale. A drenagem urbana fundamenta-se na gestão, controle do fluxo de água em áreas urbanas para prevenir inundações, minimizar as erosões e garantir a adequação e disposição das águas pluviais. Ela é um aspecto crucial do planejamento urbano sustentável, especialmente em regiões onde a urbanização está correndo de maneira acelerada. Aqui estão alguns fundamentos da drenagem urbana. Coleta e transporte. A água da chuva que cai em áreas urbanas precisa ser coletada de forma eficiente para evitar acúmulo em vias públicas e propriedades. Isso é feito por meio de sistemas de coleta como bueiros, calhas e canais, que direcionam a água para locais adequados como os rios, lagos ou sistemas de tratamento. O armazenamento temporário, ele é essencial para evitar sobrecargas no sistema de drenagem durante as chuvas intensas. É comum projetar áreas de armazenamento temporário como bacias de detenção e lagos de retenção. Essas estruturas permitem que a água seja armazenada temporariamente e liberada de forma gradual, reduzindo o risco de enchentes. As estruturas verdes são as práticas de drenagem sustentáveis que incluem o uso de infraestruturas verdes, como telhados verdes, jardins de chuva e áreas permeáveis. Essas soluções ajudam a absorver a água da chuva diretamente onde ela cai, reduzindo a sobrecarga nos sistemas de drenagens convencionais. O planejamento urbano desempenha um papel fundamental na drenagem urbana. Decisões sobre o zoneamento, o uso da terra, a densidade populacional podem afetar a capacidade do sistema de drenagem de lidar com o escoamento da água. A manutenção regular dos sistemas de drenagem é essencial para garantir que eles funcionem de forma adequada. Isso envolve a limpeza, a remoção de detritos e inspeções periódicas para identificar os problemas. Além de lidar com o escoamento da água da chuva, a drenagem urbana também envolve medidas para controlar a erosão do solo. Isso pode incluir criação de barreiras naturais ou estruturas de contenção. Muitas cidades têm regulamentos específicos relacionados à drenagem urbana para garantir que os desenvolvedores sigam diretrizes que minimizem os impactos ambientais e reduzem os riscos de inundações. A drenagem urbana busca alcançar um equilíbrio entre o desenvolvimento urbano, a preservação do meio ambiente, garantindo que os sistemas de drenagem sejam eficientes, sustentáveis e capazes de lidar com as variações climáticas. A capacidade de lidar com o escoamento das águas pluviais é essencial para prevenir inundações em áreas urbanas. As inundações podem causar danos materiais, interrupções nas atividades diárias, perdas de vidas e impactos também econômicos. Uma drenagem adequada minimiza todos esses riscos. A água em excesso pode causar danos às infraestruturas urbanas, como estradas, pontes, edifícios e sistemas de transporte público. A drenagem eficiente também ajuda a proteger essas estruturas contra esses efeitos prejudiciais. As águas pluviais mal controladas podem levar à erosão do solo em áreas urbanas. Isso não apenas degrada a paisagem, mas também pode causar problemas de estabilidade em encostas e margens de corpos d'água.
Sistemas de drenagem bem projetados incorporam técnicas de tratamentos que ajudam a remover os poluentes das águas pluviais antes de serem descarregados. Isso contribui para a melhoria da qualidade de água e a preservação dos ecossistemas aquáticos. Uma drenagem adequada evita a formação de poças e áreas de água estagnada, que podem se tornar criadouros também para mosquitos e outros vetores de doença. Isso ajuda a reduzir os riscos de doenças transmitidas por esses vetores, como, por exemplo, a dengue. A gestão sustentável das águas pluviais inclui técnicas de captação e reutilização como sistemas de armazenamento de água da chuva. Isso contribui para a conservação dos recursos hídricos, especialmente em regiões sujeitas a estresse hídricos. À medida que os eventos climáticos extremos se tornam mais frequentes devido às mudanças climáticas, a drenagem urbana desempenha um papel fundamental na redução dos impactos desses eventos. Sistemas de drenagem adaptativos podem ajudar a minimizar os danos causados por chuvas intensas e tempestades. Cidades com sistemas de drenagem bem projetados são mais atraentes para os moradores e investidores. A ausência de problemas frequentes de inundações e erosões podem também aumentar o valor das propriedades. Uma infraestrutura de drenagem robusta contribui para a resiliência das cidades, permitindo que elas se adaptem e recuperem mais rapidamente de eventos climáticos adversos. A incorporação de práticas de drenagem sustentável, como o uso de infraestrutura verde e a promoção de infiltração natural, contribui para a sustentabilidade ambiental das cidades, reduzindo o impacto negativo ao meio ambiente. A drenagem urbana é essencial para a funcionalidade das cidades, garantindo segurança, saúde e o bem-estar de todos os cidadãos, além também de proteger o meio ambiente. Evitar o acúmulo de água nas ruas e estradas ajuda a preservar a infraestrutura urbana, como pavimentos e calçadas. Isso reduz a necessidade de manutenção frequente e prolonga a vida útil dessas estruturas. No Brasil, a drenagem urbana e o manejo de águas pluviais foram estabelecidos como um eixo do saneamento básico pela Lei Federal 11.445 de 2007 e posteriormente alterada pela Lei 14.026 de julho de 2020, o Marco do Saneamento. A referida lei, em seu artigo 3, ela contempla que o conjunto de serviços públicos, infraestrutura e instalações operacionais de drenagem e manejo de águas pluviais, para fins do disposto nessa lei, considera-se saneamento básico, conjunto de serviços públicos, infraestrutura e instalações operacionais. A drenagem e o manejo das águas pluviais urbanas, constituídos pelas atividades de infraestrutura e pelas instalações operacionais de drenagem de águas pluviais, transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias. Tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas, contempladas a limpeza e a fiscalização preventiva das redes. Existem também outras legislações relacionadas ao tema. A Lei Federal 12.608 de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, que estabeleceu diretrizes para ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação voltadas à proteção da população e de bens em caso de desastres naturais. A lei ainda detalha as obrigações, competência das entidades federais, dos estados e dos municípios em relação da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, como pode ser observado no artigo 2. É dever da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios adotar as medidas necessárias à redução dos riscos aos desastres. Em âmbito estadual, destaca-se a Política Estadual de Saneamento Básico, instituído pela Lei 11.720 de 1994,
Essa lei define também, em seu artigo 2, a drenagem como um meio de alcançar a salubridade ambiental a partir do trecho. Para os efeitos dessa lei, considera-se saneamento básico como um conjunto de ações de serviços e obras que visam alcançar níveis crescentes de salubridade ambiental por meio a drenagem de águas pluviais. Ademais, a referida lei não dispõe de mais questões relacionadas à drenagem e aos manejos de água. Ainda na esfera da Política Estadual de Recursos Hídricos, instituída pela Lei Estadual 13.199 de 1999, tem como objetivo assegurar o controle pelos usuários atuais e futuros do uso da água e de sua utilização em quantidade, qualidade e regime satisfatório. Embora não se trate de uma base regular específica para a drenagem urbana, o manejo das águas pluviais, a política reconhece que medidas relacionadas à drenagem são essenciais para o cumprimento dos seus objetivos previstos. O artigo 8, o Estado articula-se com a União e com outros estados e com municípios, respeitadas as disposições constitucionais e legais, com vista ao aproveitamento, ao controle e ao monitoramento dos recursos hídricos em seu território. Para o cumprimento dos objetivos previstos, serão considerados as medidas relacionadas com controle de cheias, prevenção de inundações, drenagem e correta utilização também de várzeas, veredas e outras áreas sujeitas a inundações. Conforme estabelecido pelo Estatuto da Cidade, a Lei Federal 10.257 de 2001, a política urbana tem como objetivo garantir o fortalecimento das funções sociais das cidades. A legislação municipal torna-se um instrumento balizador para a oferta de equipamentos urbanos e serviços públicos adequados ao interesse da população, evitando a exposição dessa população aos riscos de desastres. As leis e ocupação do solo compõem a legislação municipal e devem definir parâmetros para a realização do processo de ocupação de cada construção, limitando o tipo de ocupação, visando o gerenciamento das principais regiões dos municípios. Os serviços de drenagem urbana e manejo de águas pluviais, assim como os demais componentes do saneamento, são de responsabilidade municipal, uma vez que cabe a eles a titularidade e a gestão dos serviços de saneamento, conforme estabelecido na Constituição Federal, no seu artigo 30 de 1988. É da competência municipal legislar sobre assuntos de interesse local, organizar e prestar serviços públicos também de interesse local. Sendo assim, cabe ao titular exclusivamente o planejamento desses serviços, sendo facultativo delegar a regulação, a fiscalização e a prestação dos serviços. As ODS relacionadas à drenagem urbana e manejo de águas pluviais estão compreendidas na ODS de número 6, número 11 e número 13. De acordo com a Lei Federal 11.445 de 2007, a universalização é a ampliação progressiva do acesso de todos os domicílios ocupados ao saneamento básico. Vale ressaltar que esse princípio não deve ser entendido como sinônimo de generalidade, a qual se satisfaz com a criação ao serviço para todos. A Lei Federal 14.026 de 2020, que altera a Lei 11.447 de 2007, aponta, em seu artigo 11, as metas de universalização, atendimento adequado da população com água potável e coleta, tratamento e disposição final de esgoto e destinação final ambientalmente adequada para os resíduos sólidos. A referida lei não aponta metas específicas sobre os serviços de drenagem urbana e manejo de águas pluviais, o que dificulta a aplicação desse conceito de forma prática em um diagnóstico. A drenagem urbana e o manejo de águas pluviais é constituída pelas atividades, infraestruturas e instalações operacionais de drenagem de águas pluviais, transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões, de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas, contemplando a limpeza, a fiscalização preventiva das redes.
Os sistemas de drenagem são classificados de acordo com o seu tipo. Em um sistema unitário ou misto, constituído por uma rede pública para coleta e transporte de águas pluviais, ou em conjunto com o transporte de esgotamento sanitário ou sistema separador absoluto, em que há uma rede pública exclusiva para a coleta e o transporte de águas pluviais. Já em relação à estrutura de afastamento de águas pluviais, os sistemas podem ser classificados em micro ou macro drenagem. O sistema de microdrenagem corresponde ao conduto destinado a receber e conduzir as águas das chuvas, vindo das residências, lotes, ruas, entre outros, sendo que na área urbana é basicamente definido pelo formato das ruas. Esse sistema é planejado para atender os níveis pluviométricos de risco baixo e moderado, e as principais estruturas que compõem são as bocas de lobo, galeria, meio-fio, poços de visita ou de expensão. Já o sistema de macrodrenagem é aquele projetado para atender os volumes pluviométricos de risco alto a externos, ou seja, aqueles que podem causar potenciais prejuízos humanos e materiais. Ele é composto por canais naturais e artificiais, galerias de grande dimensão e estruturas auxiliares, que são responsáveis por coletar as águas em diferentes sistemas de microdrenagem e direcioná-las a um curso d'água principal com a capacidade de escoar todo o fluxo gerado pela bacia de drenagem. Tanto as estruturas de microdrenagem quanto as de macrodrenagem devem ser dimensionadas levando em consideração a região a ser atendida e as condições climáticas e meteorológicas. Do ponto de vista hidrológico, os aspectos indesejáveis mais preocupantes são os derivados do fenômeno da ocupação do solo e a serem controlados nos sistemas de drenagem, como, por exemplo, o aumento considerável do volume e velocidade do escoamento superficial, o aumento na produção de sedimentos devido à erosão, a deterioração da qualidade das águas drenadas, a degradação morfológica dos cursos de água urbanos. Faz-se necessário o controle do escoamento das águas da chuva para evitar seus efeitos diversos que podem representar prejuízos à saúde humana, à segurança e o bem-estar da sociedade. A drenagem pluvial é um sistema de gerenciamento de águas pluviais que visa evitar as inundações, erosões e outros problemas causados pelo acúmulo de água em áreas urbanas. Ao longo do tempo, esse sistema evoluiu através de diferentes fases: o higienismo, o período da racionalização e o período científico. A fase do higienismo, essa fase ocorreu principalmente durante o século XIX e o início do século XX. Durante esse período, a principal preocupação era com a saúde pública e o controle de doenças transmitidas pela água. As cidades estavam crescendo de forma rápida e a falta de um sistema de drenagem adequado resultava em acúmulo de águas paradas que propiciava a proliferação de doenças. O foco era na criação de sistemas de esgoto e drenagem que permitissem a rápida remoção das águas pluviais, visando melhorar as condições sanitárias das áreas urbanas. Já na fase do período da racionalização, com o avanço das técnicas de engenharia e urbanismo, no século XX, a drenagem começou a ser mais sistematicamente planejada. O objetivo era lidar não apenas com questões de saúde pública, mas também com a prevenção de inundações, a erosão do solo e a degradação ambiental causada pelo rápido escoamento das águas advindas da chuva. Nesse período, foram desenvolvidas estratégias de controle de enchentes, como a criação de bacias de detenção e dispositivos para retardar o fluxo da água, permitindo sua absorção pelo solo.
Já no período científico, a partir do final do século XX e continuado até os dias atuais, o desenvolvimento tecnológico e o aprimoramento das ciências ambientais trouxeram uma abordagem ainda mais sofisticada à drenagem pluvial. Modelos matemáticos, simulações computacionais e estudos hidrológicos detalhados passaram a ser utilizados para entender com precisão os padrões de escoamento da água em áreas urbanas. Isso permitiu um design de sistema de drenagem mais eficiente e sustentável, levando em consideração fatores como topografia, uso do solo e características climáticas. Em todas essas fases, o objetivo principal da drenagem pluvial permaneceu o mesmo: controlar o fluxo de água das chuvas para minimizar os danos às cidades, às pessoas e ao meio ambiente. As abordagens evoluíram de acordo com as necessidades da sociedade, o avanço tecnológico e a compreensão científica das questões relacionadas à água e ao ambiente urbano. Falando sobre o ciclo hidrológico, também conhecido como o ciclo da água, é um processo contínuo, natural e que descreve a circulação da água na Terra. Esse ciclo envolve várias etapas das quais a água passa alternando entre diferentes estados físicos e também locais, como os oceanos, a atmosfera, o solo e os organismos vivos. O ciclo hidrológico pode ser dividido em etapas, como a evaporação. O ciclo começa quando a energia solar aquece as águas nos oceanos, nos rios, nos lagos e em outros corpos d'água, fazendo com que elas se transformem em vapor de água na atmosfera. Esse processo de transformação do líquido em vapor é conhecido como evaporação. Já a condensação é o vapor de água que sobe na atmosfera, onde as temperaturas são mais frias. À medida que o vapor se eleva, ele se esfria e se transforma novamente em pequenas gotículas de água, formando as nuvens. Esse processo é chamado de condensação. À medida que as gotículas de água das nuvens se agrupam e crescem, elas se tornam gotas de águas maiores. Quando essas gotas de água ficam muito pesadas para serem sustentadas pelo ar, elas caem na atmosfera em forma de chuva, e isso é conhecido como precipitação. A precipitação cai sobre a terra, que pode seguir diferentes caminhos. Parte da água corre pela superfície, formando os rios, os riachos e, eventualmente, fluindo de volta para os oceanos. Outra parte da água é absorvida pelo solo, processo chamado de infiltração. Essa água infiltrada pode ser observada pelas plantas, recarregar os aquíferos subterrâneos ou contribuir para o escoamento subterrâneo. A água infiltrada, que não é absorvida pelas plantas, pelo solo, que segue pelas camadas subterrâneas, formando os lençóis d'água subterrâneas. Essa água pode permanecer armazenada no subsolo por longos períodos ou emergir como fontes de água. Já no processo de transpiração, as plantas absorvem a água do solo por meio de suas raízes e transportam até as suas folhas. A água é liberada para a atmosfera por meio de pequenos poros nas folhas em um processo conhecido como transpiração vegetal. Parte da água que cai nos oceanos por meio da precipitação completa o ciclo, voltando ao ponto inicial. A água dos oceanos é constantemente evaporada, formando nuvens e iniciando novamente o ciclo hidrológico. O ciclo hidrológico é um processo contínuo e dinâmico que regula a distribuição e a disponibilidade da água na Terra. Ele desempenha um papel fundamental na manutenção da vida, na sustentabilidade ambiental. Agora iremos relatar sobre as caracterizações de uma bacia hidrográfica. A bacia hidrográfica é uma área geográfica delimitada pela topografia, onde todas as águas provenientes das chuvas, neves e outras fontes convergem para um único ponto de saída, geralmente um rio ou um sistema de rios
que deságua em um oceano, mar, lago ou em outra massa de água. As bacias hidrográficas são um conceito fundamental dos recursos hídricos, pois permitem entender a interação entre a água e a paisagem. Segue agora algumas características importantes sobre as bacias hidrográficas. O divisor de águas é uma linha de elevação que separa uma bacia de drenagem da outra. A água cai de cada lado desse divisor de águas que flui para diferentes sistemas de rios ou corpos d'água. As redes de drenagem são compostas por rios, riachos e afluentes interligados que coletam a água da bacia e a direcionam para o ponto de saída, que geralmente é o rio principal da bacia. Os rios principais e afluentes são redes de drenagem que incluem esses rios que cortam a bacia, frequentemente chamados de rios de tronco, e seus afluentes, que são os cursos da água menores que desaguam nos rios principais. As áreas de captação têm essa área total da superfície terrestre drenada por uma bacia hidrográfica. Quanto maior a área de captação, mais água é coletada e direcionada para o sistema de drenagem. Já os pontos de saída são locais onde a água da bacia hidrográfica finalmente se escoa para o oceano, mar, lago ou outra massa de água. A água dentro de uma bacia hidrológica está envolvida no ciclo da água, incluindo processos como evaporação, condensação, precipitação, infiltração e escoamento. Bacias hidrográficas desempenham um papel fundamental na provisão da água potável, na agricultura, na geração de energia, na recreação e em outras atividades humanas. As atividades humanas dentro de uma bacia, como a urbanização, a agricultura e a poluição, podem ter impactos significativos na qualidade da água e nos sistemas aquáticos. As bacias hidrográficas são frequentemente divididas em subbacias menores para o melhor gerenciamento e planejamento dos recursos hídricos. A análise hidrológica de uma bacia inclui o estudo das chuvas, escoamento, o nível da água, as vazões e outros parâmetros para entender o comportamento da água em uma região. Uma bacia hidrográfica é uma unidade fundamental para entender a interação entre a água e a paisagem, sendo essencial para a gestão sustentável dos recursos hídricos e para a compreensão dos processos hidrológicos. As bacias hidrográficas também são caracterizadas como subbacia não urbanizada. Uma subbacia não urbanizada é uma porção menor de uma bacia hidrográfica que apresenta características naturais e menos influência humana em comparação com as áreas urbanas. Uma subbacia faz parte de uma bacia hidrográfica maior e o termo não urbanizada indica que essa área não sofreu os impactos significativos da urbanização, como expansão urbana, pavimentação extensiva e infraestruturas densas. Aqui estão algumas características de uma subbacia não urbanizada. A vegetação natural. Uma subbacia não urbanizada possui cobertura vegetal natural, como florestas, matas, campos ou outros ecossistemas nativos. Essa vegetação desempenha um papel importante na regulação do fluxo de água, na prevenção da erosão e na manutenção da qualidade de água. Assim como uma bacia não urbanizada, a proporção de superfícies impermeáveis, como estradas e edifícios, é menor em uma bacia não urbanizada. Isso permite maior infiltração de água no solo e reduz o escoamento superficial. A ausência de fontes significativas de poluição provenientes de atividades urbanas resulta em melhor qualidade da água na subbacia, menos poluentes entram nos cursos d'água, mantendo a saúde dos ecossistemas aquáticos. Subbacias não urbanizadas costumam ser habitats para uma variedade de espécies de plantas e animais. A presença de animais naturais pode oferecer oportunidades para a biodiversidade prosperar.
Os cursos d'água em uma bacia não urbanizada tendem a seguir padrões mais naturais com menos modificações humanas no fluxo de água. Essas áreas geralmente são mais estáveis hidrologicamente, pois a vegetação, os solos são mais saudáveis e os padrões naturais de drenagem ajudam a controlar o escoamento e minimizar os riscos de enchentes. Devido à sua natureza não urbanizada, as subbacias podem ser locais apropriados para a prática de conservação, educação ambiental e uso sustentável dos recursos naturais. Subbacias saudáveis e não urbanizadas podem contribuir para a qualidade geral da água em toda a bacia hidrográfica, uma vez que os impactos negativos das áreas urbanas são reduzidos. Uma subbacia não urbanizada é uma porção de uma bacia hidrográfica maior que mantém suas características naturais, com vegetação, cursos d'água e ecossistemas relativamente preservados. Isso contribui para a saúde dos recursos hídricos, da biodiversidade e também do meio ambiente. Agora nós iremos falar sobre subbacias parcialmente urbanizadas. Essas subbacias parcialmente urbanizadas são parte de uma bacia hidrográfica, que é uma área de terra delimitada pela topografia, onde as águas das chuvas convergem para um único ponto, como um rio ou um lago. A característica parcialmente urbanizada indica que parte dessa subbacia está ocupada por áreas urbanas, ou seja, por um desenvolvimento humano, como edifício, estradas, estacionamentos e infraestruturas urbanas. A urbanização de uma subbacia pode ter vários impactos significativos no ciclo hidrológico e no meio ambiente. Quando uma área é urbanizada, superfícies naturais do solo, que normalmente iriam absorver a água da chuva, são substituídas por superfícies impermeáveis, como concreto, asfalto, e isso pode levar a problemas como de escoamento superficial, com menos infiltração no solo. A água da chuva tende a fluir mais rapidamente para as superfícies urbanas, aumentando o escoamento superficial. Isso pode causar enchentes e erosões. A água que escoa para superfícies urbanas pode coletar poluentes como óleos, metais pesados, produtos químicos e transportá-los para os corpos d'água locais, prejudicando a qualidade da água. As superfícies urbanas absorvem o calor e criam ilhas de calor, elevando a temperatura local e afetando os ecossistemas e o conforto humano. A urbanização pode causar degradação e fragmentação do ambiente natural, afetando a vida selvagem local. A redução de infiltração da água no solo pode afetar a recarga de aquíferos subterrâneos, que são importantes como fontes de água potável. Gerenciar uma subbacia parcialmente urbanizada envolve abordar esses problemas por meio de técnicas de planejamento urbano sustentável, como construção de infraestruturas de drenagem adequada, criação de áreas verdes e espaços permeáveis, além de implantar práticas de gestão de água pluvial e conservação de recursos naturais. Isso visa minimizar os impactos negativos da urbanização e promover a coexistência equilibrada entre desenvolvimento urbano e preservação do meio ambiente. Agora nós iremos falar sobre uma subbacia urbanizada. Uma subbacia urbanizada refere-se a uma porção específica de uma bacia hidrográfica que inclui áreas urbanas como cidades, vilas e os cursos da água que fluem através delas. Uma bacia hidrográfica é uma região geográfica na qual todas as águas das chuvas, riachos e rios convergem para um ponto mais baixo, como um rio principal, ou um corpo d'água, como um lago e o oceano. Uma subbacia urbanizada é uma parte dessa área maior que abrange uma comunidade urbana, juntamente com as áreas circundantes, que contribui como água para os cursos d'água dentro dessa comunidade. Como as áreas urbanas geralmente têm uma grande quantidade de superfícies impermeáveis, como estradas, edifícios, a precipitação pode causar esse escoamento de forma rápida, em vez de ser absorvida pelo solo.
Isso pode levar também a problemas como inundações, erosões, poluição dos corpos hídricos devido ao carregamento de poluentes da área urbana. O gerenciamento adequado das subbacias urbanizadas é importante para minimizar esses impactos. Isso pode incluir estratégias como a construção de infraestruturas de drenagem, criação de áreas verdes e de parques para absorver a água da chuva, o controle do desenvolvimento urbano para evitar o excesso de permeabilização e a implementação de medidas de controle de poluição para proteger a qualidade e a quantidade de água nos cursos d'água da subbacia. É importante também que os municípios elaborem o Plano Diretor de Drenagem Urbana, que é um documento técnico e estratégico que é utilizado para planejar e gerenciar os sistemas de drenagem em áreas urbanas. Ele é projetado para lidar com problemas relacionados ao escoamento de águas pluviais dentro de uma cidade ou região, com o objetivo de prevenir as inundações, alagamentos e outros impactos negativos decorrentes do acúmulo de água em áreas urbanas. O plano envolve também uma análise detalhada das características hidrológicas e topografias da área, considerando fatores como a precipitação, os padrões de escoamento das águas pluviais, a capacidade de absorção do solo, a disposição das vias, as edificações, dentre outros. Com base nesses dados, o plano também ele pode estabelecer diretrizes e estratégias para o desenvolvimento de infraestrutura e de drenagem eficazes. Os principais objetivos de um plano diretor de drenagem incluem identificar as áreas de risco de inundações e desenvolver também medidas para minimizar esses riscos, como a criação de canais de escoamento, bacias de detenção e sistemas de drenagem pluvial. Desenvolver também soluções que ajudem a controlar a poluição da água pluvial, evitando também substâncias tóxicas ou poluentes que sejam levadas para os corpos d'água. Promover as práticas de desenvolvimento urbano que considerem também as características naturais do terreno e a capacidade do solo em absorver a água, evitando a impermeabilização excessiva. Integrar o planejamento de drenagem urbano com o ordenamento do território, considerando também o uso adequado do solo, a localização das áreas verdes, as edificações e as vias. Envolver toda a comunidade local no processo da elaboração do plano, considerando suas necessidades e particularidades relacionadas à drenagem urbana. Promover práticas que reduzem o impacto ambiental das atividades urbanas e que contribuem para a preservação dos recursos hídricos e do meio ambiente. O plano diretor de drenagem é essencial para o desenvolvimento sustentável de áreas urbanas, garantindo que seja o crescimento das cidades de forma ordenada e segura, minimizando também os riscos associados a chuvas intensas e melhorando a qualidade de vida dos cidadãos. Agora nós iremos falar sobre o aproveitamento dos espaços para amortecimento de cheias, que é um conceito fundamental dentro do planejamento urbano e da gestão de drenagem. Esses espaços, também conhecidos como área de retenção ou bacias de detenção, têm um papel crucial na redução dos impactos das cheias e das inundações nas áreas urbanas. As áreas urbanas, muitas vezes, têm superfícies impermeáveis, como estradas, edifícios, que dificultam a absorção da água de chuva. O aproveitamento de espaços para amortecimento de cheias ajuda a retardar o escoamento da água, dando tempo para que ela seja gradualmente infiltrada no solo ou liberada de forma controlada, reduzindo o risco de inundações repentinas. Cheias rápidas podem causar erosão do solo, levando à degradação das áreas urbanas e dos cursos d'água. As bacias de detenção permitem que a água seja liberada de maneira mais suave, reduzindo a forma do escoamento e minimizando a erosão.
Quando a água das chuvas escorre rapidamente pela superfície, ela pode carregar poluentes, detritos e sedimentos para os corpos d'água locais. As áreas de amortecimento de cheias permitem a filtragem natural da água, removendo parte desses poluentes antes que atinjam os cursos d'água. Espaços de amortecimento de cheias muitas vezes são projetados como áreas verdes, parques ou praças, além da função de drenagem que eles proporcionam nas áreas de lazer e recreação para a comunidade, melhorando a qualidade de vida da população. A construção excessiva e a impermeabilização do solo são preocupações comuns nas áreas urbanas. O aproveitamento de espaços para amortecimento de cheias promove o uso mais sustentável do solo, permitindo que ele desempenhe sua função natural de absorção da água. Com as mudanças climáticas, eventos climáticos extremos, como chuvas intensas, tendem a se tornar mais frequentes. As áreas de amortecimento de cheias contribuem para a resiliência das cidades, ajudando-as a lidar de maneira mais eficaz com esses eventos extremos. Em áreas onde as cheias são recorrentes, as bacias de detenção ajudam a controlar o fluxo da água, reduzindo os picos de enchentes e minimizando os danos às infraestruturas urbanas. O aproveitamento de espaços para amortecimento de cheias desempenha um papel vital na gestão de riscos de inundações e na promoção de cidades mais sustentáveis e resilientes. Esses espaços não apenas controlam o escoamento das águas pluviais, mas também contribuem para um ambiente urbano mais agradável e saudável. Agora nós iremos também falar sobre a explicação das técnicas de coleta de águas pluviais, como as galerias, os bueiros, os canais e as valas. As galerias pluviais são sistemas subterrâneos de drenagem, geralmente construídos com tubos de concreto, que coletam e transportam a água da chuva das ruas e áreas urbanas para locais de descarga, como os rios ou oceanos. Essas galerias são projetadas para lidar com volumes significativos de água em áreas densamente urbanizadas, minimizando assim a possibilidade de enchentes. Os bueiros são estruturas geralmente posicionadas nas extremidades das galerias pluviais ou em pontos críticos ao longo das ruas. Eles permitem que a água da chuva escoe das superfícies pavimentadas para as galerias subterrâneas. Os bueiros podem ser simples grades que cobrem aberturas nas calçadas ou nas ruas, ou podem ser estruturas mais complexas que incluem mecanismos de filtragem para evitar que os detritos entupam as galerias. Já os canais são cursos de águas artificiais que direcionam o escoamento da chuva de áreas elevadas para áreas mais baixas. Eles podem ser feitos de concreto, pedra ou outros materiais e têm uma inclinação projetada para garantir que a água flua rapidamente. Canais são comuns em regiões onde o terreno é irregular e há risco de erosões ou enchentes. As valas são depressões lineares no solo, destinadas a direcionar o fluxo da água da chuva. Elas podem ser naturais ou escavadas manualmente e também podem ser revestidas com materiais como concreto para maior durabilidade. Valas são usadas para interceptar e direcionar a água, reduzindo o escoamento superficial e minimizando os riscos de erosão. Cada uma dessas técnicas desempenha um papel importante no manejo das águas pluviais, especialmente em áreas urbanas, onde o escoamento descontrolado pode causar problemas como enchentes, erosões e as poluições. A escolha das técnicas a serem aplicadas depende da característica da região, do tipo de desenvolvimento urbano, das condições geográficas e climáticas.
Chegamos agora na parte onde iremos abordar sobre a relação entre a gestão de águas pluviais e a sustentabilidade, sendo que é fundamental para a promoção de práticas ambientais responsáveis e o uso eficiente dos recursos hídricos. A gestão de águas pluviais refere-se ao planejamento, implementação e manutenção de sistemas que lidam com a água proveniente das chuvas, a fim de minimizar as inundações, melhorar a qualidade da água e preservar os ecossistemas aquáticos. A sustentabilidade, por sua vez, envolve a busca por ações que atendam às necessidades atuais sem comprometer as gerações futuras. A preservação da qualidade da água. Sistemas de gestão de águas pluviais, como bacias de retenção, as trincheiras de infiltração, ajudam a filtrar e reter os poluentes presentes nas águas pluviais, impedindo que eles cheguem diretamente aos corpos d'água. Isso contribui para a manutenção da qualidade de água e a saúde dos ecossistemas aquáticos. A gestão de águas pluviais sustentáveis buscam reutilizar a água das chuvas, seja por meio da coleta e o armazenamento para o uso não potável, como, por exemplo, irrigação de jardins e lavagem de passeios. Seja permitido que essa água seja absorvida também pelo solo, recarregando os aquíferos subterrâneos e evitando o esgotamento de fontes de água doce. A urbanização intensiva pode levar à impermeabilização do solo, aumentando o escoamento superficial e o risco de inundações. A implementação de práticas sustentáveis de águas pluviais, como a criação de áreas verdes permeáveis e os sistemas de drenagem natural, ajuda a reduzir o escoamento e minimizar as inundações. A gestão de águas pluviais sustentáveis prioriza soluções que imitam os processos naturais e minimizam a interferência no meio ambiente. Isso envolve a restauração de cursos d'água, a criação de espaços verdes e o uso de técnicas de infiltração para replicar o ciclo natural da água. A integração da gestão de águas pluviais ao planejamento urbano pode resultar em comunidades mais sustentáveis. A consideração das águas pluviais desde o início do processo do planejamento pode evitar problemas futuros, como inundações, erosão do solo e a degradação da qualidade da água. A gestão de águas pluviais pode ser uma oportunidade para educar a população sobre a importância da conservação da água, o uso responsável dos recursos e as práticas também ecológicas. A gestão de águas pluviais sustentável é uma abordagem que busca equilibrar as necessidades humanas com a preservação dos ecossistemas aquáticos e a disponibilidade de recursos hídricos a longo prazo. Ela desempenha um papel essencial na construção de comunidades mais resilientes e na promoção da sustentabilidade ambiental. A integração entre a drenagem pluvial e o planejamento urbano pode criar cidades sustentáveis e resilientes às mudanças climáticas. Essa integração envolve considerar também a gestão das águas pluviais desde as fases iniciais do planejamento urbano, de modo a evitar problemas futuros relacionados, como foi dito, às inundações, à poluição e à degradação ambiental. O planejamento holístico, que são os sistemas de degradação pluvial que devem ser considerados como parte integral do projeto urbano, desde o desenvolvimento de novas áreas até a requalificação de áreas já existentes. Isso implica em analisar como as características naturais do terreno, a topografia, a cobertura do solo e os fluxos de água influenciam a forma como a água da chuva é gerenciada na cidade. No processo de zonificação urbana, é importante designar áreas para os diferentes usos, considerando a capacidade da absorção do solo e a drenagem natural. Evitar o desenvolvimento em áreas propensas a inundações ou que afetem negativamente os padrões de drenagem é fundamental.
O uso de infraestruturas verdes, como parques, jardins, áreas de infiltração e cinturões verdes, permitem a absorção e filtragem natural da água da chuva. Essas características podem ser incorporadas ao dia a dia urbano, proporcionando benefícios estéticos e ecológicos. Implementar práticas como telhados verdes, pavimentos permeáveis, cisternas e sistemas de reuso de água pluvial ajuda a capturar e utilizar a água da chuva de maneira mais eficiente, reduzindo a pressão sobre os sistemas de drenagem convencionais. O ordenamento do território deve considerar a conectividade hidrológica, garantindo que as vias de drenagem naturais sejam preservadas e respeitadas. Evitar a canalização excessiva de rios e córregos é importante para manter a integridade nos ecossistemas aquáticos. As políticas do uso do solo e os códigos de construção podem incluir diretrizes específicas para a gestão de águas pluviais, promovendo o uso de práticas sustentáveis e limitando a impermeabilização excessiva. Incluir a comunidade no processo de planejamento e implementação da gestão de águas pluviais pode aumentar a aceitação e o sucesso das medidas adotadas. A conscientização pública sobre a importância da gestão sustentável das águas pluviais é essencial. O planejamento urbano deve considerar a necessidade do monitoramento e manutenção contínua dos sistemas de drenagem. Isso garante que as soluções implementadas continuem a funcionar de maneira eficaz ao longo do tempo. A integração entre a drenagem pluvial e o planejamento urbano visa criar cidades mais resilientes, ecologicamente saudáveis e capazes de lidar com os desafios das mudanças climáticas, ao mesmo tempo em que proporciona qualidade de vida para a população. Qual a importância das regulamentações e normas técnicas da drenagem pluvial? Os regulamentos de drenagem fazem parte do planejamento urbano, garantindo que novos empreendimentos sejam projetados considerando o gerenciamento de águas pluviais desde o início. Isso evitará problemas futuros e promove um desenvolvimento mais sustentável nas cidades. A gestão adequada das águas pluviais pode contribuir para a recarga dos aquíferos e a conservação dos recursos hídricos. As normas técnicas podem orientar práticas como a coleta e o armazenamento da água da chuva para um uso posterior. As inundações não conhecem fronteiras municipais. As normas e os regulamentos proporcionam um padrão comum de gestão de águas pluviais, facilitando a coordenação entre diferentes jurisdições para lidar com questões regionais de drenagem. Investir em infraestrutura de drenagem, de acordo com as normas técnicas apropriadas, pode parecer custoso no início, mas isso geralmente resulta em economia a longo prazo, pois reduzir a necessidade de reparos frequentes devido às inundações e danos relacionados. Regulamentações claras e normas técnicas estabelecem diretrizes objetivas para o planejamento, o projeto e a implementação de sistemas de drenagem. Isso promove a transparência e a responsabilidade tanto por parte das autoridades reguladoras quanto dos empreendedores. As regulamentações e normas técnicas da drenagem pluvial são importantes para o funcionamento ordenado das áreas urbanas e rurais, garantindo assim a segurança das pessoas, a proteção ao meio ambiente e o uso sustentável dos recursos hídricos. Quais são os benefícios sociais e econômicos do sistema de drenagem pluvial? O sistema de drenagem pluvial desempenha um papel fundamental tanto nos termos sociais quanto econômicos nos municípios.
Um sistema de drenagem pluvial eficiente reduz o risco de inundações em áreas urbanas, protegendo as casas, os edifícios e as infraestruturas. Isso contribui para a segurança e o bem-estar da população. Ao evitar o acúmulo de água parada, o sistema de drenagem também ajuda a controlar a proliferação de mosquitos e outros vetores de doenças que atingem diretamente a saúde pública. A drenagem pluvial também pode ajudar a reduzir a poluição do ar, uma vez que evita a formação de poças d'água que podem criar ambientes propícios à liberação de poluentes. A prevenção de inundações, a manutenção de áreas urbanas secas contribui para uma melhor qualidade de vida também dos moradores, evitando transtornos causados por enchentes, como danos à propriedade, deslocamentos forçados e interrupção de serviços essenciais. Ruas e estradas são essenciais para garantir também uma mobilidade eficiente e segura. Um sistema de drenagem bem projetado evita manter as vias de transportes acessíveis mesmo durante período de chuvas intensas. Evitar inundações reduz também os danos causados às residências, edifícios, comércios, o que economiza dinheiro em reparo e substituições. Um sistema de drenagem eficiente ajuda a minimizar os custos de manutenção de estradas e infraestruturas urbanas, já que as águas em excesso podem causar a erosão e a deterioração mais rapidamente. As áreas com boa drenagem são mais propensas a receber investimentos também em desenvolvimento, pois têm menor risco de danos causados pelas inundações, o que, por sua vez, atrai investidores como empresas e novos residentes. Um sistema de drenagem adequado ajuda a evitar a erosão do solo, o assoreamento de rios e córregos, contribuindo para a preservação do meio ambiente e da biodiversidade. As áreas urbanas que não enfrentam problemas frequentes de inundações são mais atraentes também para impulsionar o turismo, atividades de lazer, o que pode trazer também um aumento da economia local. Empresas e indústrias têm menos interrupções em suas operações devido às inundações, o que mantém o processo de produtividade. Em um sistema de drenagem pluvial bem planejado, o gerenciamento traz uma série de benefícios sociais, econômicos para toda a comunidade, melhorando a qualidade de vida, protegendo as propriedades, promovendo o desenvolvimento sustentável e evitando também prejuízos causados por eventos climáticos extremos. A participação de todas as pessoas na promoção de um sistema de drenagem eficaz é fundamental por várias razões. Um sistema de drenagem eficiente é importante para lidar com o escoamento das águas pluviais e prevenir as inundações, erosões do solo e outros problemas relacionados à gestão inadequada. Quando todas as pessoas estão envolvidas e há uma conscientização maior sobre suas ações diárias e como elas podem afetar o sistema de drenagem. Isso pode incluir evitar o descarte inadequado dos resíduos, não obstruir bueiros e ralos, adotar práticas de paisagismo que minimizem o escoamento excessivo. A participação ativa das pessoas ajuda a reduzir a poluição da água, ao evitar o descarte incorreto de produtos químicos, como também dos óleos, dos plásticos e outros materiais nas ruas e nos sistemas de esgoto. A qualidade da água é preservada, beneficiando tanto o meio ambiente quanto as comunidades locais. Quando as pessoas participam de forma ativa na promoção de um sistema de drenagem eficiente, isso cria um senso de comunidade e responsabilidade compartilhada. As ações coordenadas de várias partes interessadas, como moradores, empresas locais e autoridades municipais, podem resultar em melhorias significativas na gestão da água.
O descarte inadequado de resíduos sólidos e detritos podem obstruir os bueiros e os ralos, levando a inundações em épocas de chuvas intensas. Ao manter as vias de drenagem desobstruídas, a participação de todos ajuda a prevenir as inundações e os danos associados. Um sistema de drenagem eficaz contribui para a conservação dos recursos hídricos, pois ajuda a direcionar as águas pluviais para as áreas onde podem ser reaproveitadas. E isso também é importante em regiões onde a água é escassa. Ao promover a gestão adequada da água, as comunidades podem se tornar mais sustentáveis. Isso inclui o uso eficiente da água, a minimização do desperdício e a adoção de práticas que possam proteger os ecossistemas aquáticos. Com as mudanças climáticas, a intensidade e os padrões da chuva podem variar. Um sistema de drenagem bem planejado e mantido, com o apoio de todos, pode se tornar mais resiliente a eventos climáticos extremos. A participação ativa, consciente de todas as pessoas é fundamental para promover um sistema de drenagem eficiente, garantindo também a qualidade ambiental, a qualidade de vida das comunidades e a sustentabilidade ao longo prazo. Os componentes do sistema de drenagem de águas residuais. No que se diz respeito à constituição do sistema de drenagem, é usual abordar os componentes que integram os sistemas de drenagem tanto das águas residuais, domésticas ou industriais, separadamente daqueles que incorporam sistemas de drenagem de águas pluviais. Tipicamente, as redes de drenagem pluviais domésticas são constituídas por diversos componentes, que são os ramais de ligação, que são tubos que proporcionam a condução das águas residuais domésticas dos sistemas privativos às infraestruturas públicas, os coletores, os interceptores e os emissionários, que são coletores, e os interceptores, formados um conjunto de tubagens que intervêm desde a recolha e posterior transporte das águas residuais. Já os emissionários constituem em canalizações com função apenas de transporte, visto que não recebem contribuições ao longo do traçado. Os órgãos assessores ou câmeras de visitas são as caixas ou câmeras que permitem a inspeção e limpeza do coletor. Já as câmeras de corrente de varrer são dispositivos manuais ou automáticos com a função de remover sedimentos depositados nas tubagens. Já os descarregadores de tempestades proporcionam a evacuação de caudais de forma e não sobrecarga dos coletores. Já os sifões invertidos são canalizações rebaixadas onde o escoamento ocorre à pressão, com o intuito de ultrapassar obstáculos que impeçam a passagem da canalização em linha reta. As instalações elevatórias são usadas para vencer perfis ascendentes ou em situações onde, caso fosse necessário manter o escoamento por gravidade, o coletor atingiria profundidades excessivas. As afluências indevidas no sistema de drenagem de águas residuais são problemas mais frequentes dos sistemas de drenagem em geral. A água entra através de irregularidades verificadas nas tubagens, muitas das vezes devido a problemas como aberturas existentes nas juntas de tubagem, fraturas e fadigas também dos materiais constituintes de coletores utilizados nas redes e dos ramais domiciliários. Também poderá ocorrer associada a problemas de corrosão nas câmeras de visitas, ligações e tubagens e entrada superficial pelas tampas. Quem fez todas essas identificações foi o autor Amorim em 2007. Nós temos também sistemas urbanos de drenagem sustentáveis, que têm como propósito a redução do escoamento através de interligação de sistemas de controle de águas pluviais de tamanho reduzido
um pouco por toda a área de aplicação do sistema, fundamentalmente minimizando também o impacto da expansão urbana sobre a quantidade, a qualidade do ecossistema, maximizando as oportunidades de amenidade e biodiversidade. Informações citadas pelo autor Utz Barlett em 2007. Os dados sobre os processos que compõem o ciclo hidrológico que ocorre na superfície terrestre, como os níveis, vazões, chuvas e qualidade da água e transporte de sedimentos e outros. Os eventos hidrológicos impactantes são devidos aos alagamentos, enxurradas ou inundações resultantes de uma precipitação extrema. Tais fenômenos podem ser agravados pela intervenção humana no meio ambiente. As águas acumuladas no leito das ruas e no perímetro urbano devido às fortes precipitações pluviométricas em cidades com sistemas de drenagem deficientes. Volume de água que escoa na superfície do terreno com grande velocidade resultante de fortes chuvas. Transbordamento da água da calha normal de rios, mares, lagos, açudes ou acumulações de água por drenagem deficiente em áreas não habitualmente submersas. Devemos levar em consideração também as faixas gramadas ou planos de infiltração, que são áreas vegetadas concebidas para desacelerar e infiltrar parcialmente os escoamentos laminares provenientes das superfícies impermeáveis, que são utilizadas para receber o escoamento pluvial de estacionamentos ou de vias pavimentadas. Podemos falar também sobre as estruturas armadas flexíveis, drenantes e de grande durabilidade e resistência. Os gabiões, que são produzidos com malha de fios de aço doce reconduzido e galvanizado em dupla torção, armados nas extremidades e vestes por fios de diâmetro maior. São preenchidos com eixos ou pedras britadas. Temos também a remoção de partículas arenosas feitas por estruturas de detenção do escoamento superficial. O gradeamento, que são estruturas gradeadas que retêm material grosseiro pelo escoamento gerado nas vias até a rede coletora de drenagem. As bacias de detenção são estruturas que mantêm a água de escoamento armazenada por um período curto, utilizadas principalmente como medida de controle de inundações, sendo a remoção de poluentes um objetivo secundário. Os piscinões são os nomes populares para os reservatórios de controles de cheia. Essas estruturas funcionam como reservatórios de detenção ou retenção de água e têm por objetivo reduzir o efeito das enchentes das áreas urbanas, amortecendo a vazão de drenagem de uma determinada bacia hidrográfica. Sua atuação redistribui os escoamentos no tempo e no espaço, permitindo recuperar por parte das características de armazenamento dessa bacia. Já os reservatórios são estruturas que têm a função das bacias de detenção, porém com dimensões superiores. Entre suas vantagens estão a possibilidade de acomodar as diferentes amplitudes de vazões de cheia, a criação de um espaço ambiental agradável e a redução do material sólido, melhorando assim a qualidade da água. Os tanques artificiais subterrâneos são estruturas feitas de concreto ao nível do solo, com profundidade considerável, dependendo das características geológicas. Essas estruturas podem ser mantidas segundo o percurso das vias, das paisagens e lugares nos quais suas bases superiores podem ter alguma utilidade para otimização dos espaços. Os tanques artificiais superficiais são estruturas que possuem sua base totalmente apoiada sobre a superfície do solo, destinadas a armazenar os fluidos como as águas pluviais, a pressão atmosférica ou as pressões superiores atmosféricas.
Já os lagos são os tipos de corpos d'água que recebem as águas pluviais coletadas pelos sistemas de drenagem urbana, podendo ser lagoas permanentes, ou seja, que não têm interrupções ou intermitentes, isto é, os lagos que representam água apenas em certos períodos do ano. Alguns instrumentos utilizados para o controle e o monitoramento da drenagem. São exemplos de instrumentos utilizados: os pluviômetro, instrumento que mede a quantidade da precipitação que cai em um local em um momento determinado. O pluviógrafo, instrumento que registra automaticamente e regularmente sobre a forma de gráfico a quantidade e acúmulo de precipitação em função do tempo. O linígrafo, instrumento registrador de níveis de água em função do tempo. É importante também realizar o mapeamento das áreas de risco, que é o levantamento ou medição das áreas onde existe a possibilidade de ocorrência de eventos adversos. O mapa de risco é um documento gráfico e textual para identificar o cenário dos riscos ameaçados e também as condições de vulnerabilidade de lugares e de construções, como, por exemplo, as casas, escolas, instalações que podem ser afetadas em uma situação de emergência. O mapeamento pode ser integral, que compreende a área total urbana e rural, também pode ser parcial, compreendendo áreas específicas. O mapeamento de risco geológico consiste no produto da identificação e caracterização das porções setorizadas do território municipal, sujeitas a sofrerem perdas ou danos causados pelos eventos adversos da natureza. As medidas compensatórias são dispositivos de redução dos volumes das águas pluviais que escoam superficialmente. As formas de redução do escoamento são por infiltração ou armazenamento. Os parques lineares são soluções urbanísticas implantadas em uma faixa ao longo de um rio, de um córrego ou um canal. Essas intervenções em áreas urbanas são destinadas à conservação e à preservação dos recursos naturais, inclusive dos cursos d'água, agregando intervenções de uso humano, principalmente atividades de lazer, cultura, esporte, ciclovia, dentre outros. Já os pavimentos permeáveis são dispositivos que promovem a infiltração da água pluvial e as conduzem para um reservatório preenchido com material granular de alto índice de vazios, situados na base do revestimento. Os planos municipais de saneamento básico, que são instrumentos de planejamento e regulação para a prestação de serviços de saneamento, devem também apresentar o eixo de drenagem pluvial, levando em consideração o abastecimento da água, o esgotamento sanitário, o manejo de resíduos sólidos e os manejos de águas pluviais. Os postos de visita são estruturas da rede de drenagem que permitem a entrada de um profissional especializado para inspeção e manutenção da rede. Os processos de erosões severas são processos naturais que podem se tornar severos quando atuam nas áreas atingidas alguns fatores que intensificam o fenômeno erosivo, tais como a ocupação intensiva e desordenada do solo, as condições geológicas e morfológicas, características de processos de erosão e desmatamento, um sistema inadequado de drenagem urbana, um lançamento também inadequado de resíduos sólidos. Temos também os reservatórios de detenção estendida ou de qualidade ou de decantação, que são reservatórios construídos ao longo do sistema de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, projetados para promover a decantação dos sedimentos presentes na água, reduzindo a quantidade de sedimentos ou poluentes a eles agregados, que também são reduzidos, e a quantidade das águas que sai do reservatório é melhorada. A retificação é qualquer obra ou serviço que tenha por objetivo alterar total ou parcialmente o traçado dos cursos d'água ou seu percurso original.
Já a sarjeta são dispositivos que têm como função principal conduzir as águas pluviais ao longo das rodovias, estradas, ruas, avenidas ou praças. As sarjetas devem estar no nível mais baixo que o leito, para conduzir a água até os pontos de captação, como bueiros, bacia de lobo ou outro dispositivo que permita a entrada da água na rede de drenagem. Os sistemas de alerta são sistemas de transmissão de dados que ativam mecanismos de alarme em uma população previamente treinada para reagir a um desastre, por exemplo, uma decorrência de eventos hidrológicos impactantes. Os sistemas de alerta são equipamentos de som e alarme, os equipamentos de radiocomunicação, os sistemas de telecomunicação, entre outros. Os taludes, as encostas, as rampas ou os morros são inclinações na superfície de um terreno, podem ser naturais ou construídas. Tempo de recorrência, o tempo de retorno, o período de recorrência ou período de retorno. Esses intervalos de tempos médios esperados para um evento hidrológico, como por exemplo uma chuva torrencial, seja igualado ou superado, ou tempo de recorrência ou período de retorno que é estimulado a partir da observação do comportamento histórico da chuva num determinado local e varia para cada obra. A gente tem como exemplo um sistema de microdrenagem com 10 anos, período de retorno para vir a falhar, tendo sua capacidade igual ou superior em 10 anos. Outro exemplo seria o período de tempo de retorno adotado para uma barragem que vai ser maior que o período de retorno adotado para uma sarjeta, dado o risco oferecido pela barragem. A barragem, nesse caso, é projetada para superar muitos anos a superação desse evento hidrológico. Os tipos de sistema de drenagem. São tipos de sistema de drenagem exclusivos para a drenagem quando as águas pluviais e esgotos sanitários são coletados e conduzidos em infraestrutura totalmente independentes. Nos sistemas exclusivos não há mistura das águas pluviais com esgotos sanitários. Os sistemas unitários são quando exige somente uma única infraestrutura para a coleta e a condução das águas pluviais e dos esgotos sanitários. Os sistemas combinados, quando no município existem os dois tipos de sistemas. Nesse caso, parte do município é atendida com um sistema exclusivo para drenagem e parte atendida por um sistema unitário. O tratamento das águas pluviais. É um tratamento que busca melhorar a quantidade da qualidade da água lançada pela rede de drenagem, com o objetivo de mitigar os impactos de drenagem urbana no meio ambiente. O tratamento é realizado por estruturas que compõem sistema de drenagem urbano, tais como barragem, reservatório de qualidade, reservatório de amortecimento, estrutura de gradeamento e desarenação. Trincheira de infiltração são dispositivos lineares, comprimento extenso em relação à largura e à profundidade, que recolhem o escoamento superficial para amortecê-lo e para promover sua infiltração no solo natural. As alas de infiltração são depressões lineares gramadas com declividade próxima a zero, concebidas para funcionar como os canais, onde o escoamento pluvial é desacelerado e infiltrado durante o percurso da água. As vias públicas são ruas, avenidas, vielas ou caminhos similares abertos à circulação pública situados na área urbana, caracterizado principalmente por possuírem imóveis edificados ao longo de sua extensão. Essas vias podem ser pavimentadas e possuem revestimentos asfálticos ou não. Elas também podem contar com meio-fio ou não. Em relação à drenagem pluvial, nós podemos citar o Código das Águas, que é uma legislação brasileira que regulamenta o uso, a gestão e a conservação dos recursos hídricos no país. O código foi instituído pelo Decreto Federal 24.643, de 10 de julho de 1934, e desempenha um papel fundamental na organização das águas no território brasileiro.
Sobre o domínio público das águas, o Código ela estabelece que as águas correntes e dormentes, que são os rios, lagos, lagoas, são consideradas bens públicos pertencentes ao domínio público da União. Isso significa que a água ela é um recurso natural que não pode ser apropriado por particulares, mas sim regulamentado e gerenciado pelo Estado. A autorização e concessão do Código das Águas estabelece também regras para concessão e autorizações para o uso da água. Essas autorizações são necessárias para as atividades como captação da água, abastecimento público, geração de energia, irrigação, navegação e outros. Regulamentação estadual o Código das Águas o Código das Águas é uma regulamentação. O Código das Águas é uma legislação federal, mas permite a regulamentação, a gestão estadual das águas. Os estados brasileiros podem criar regulamentos próprios que estejam em conformidade com as diretrizes gerais estabelecidas pelo Código. O Código também ressalta sobre a importância da proteção dos corpos d'água contra a poluição e a degradação. Estabelece também regras para prevenir a contaminação das águas e a preservação da qualidade dos recursos hídricos. Considera-se também a água como um recurso renovável, o que significa que ela deve ser utilizada de maneira sustentável para garantir a sua disponibilidade para essa geração e futuras gerações. O Código também ressalta sobre a fiscalização, todo o controle das atividades que envolvem o uso da água, permitindo também a intervenção por parte do poder público para garantir o cumprimento das leis e seus regulamentos. O Código atribui ao poder público a responsabilidade também de regular, gerenciar e fiscalizar o uso dos recursos hídricos visando o interesse público e a conservação ambiental. Temos algumas legislações complementares que, ao longo dos anos, o Código da Água passou por diversas atualizações e também foi complementado por leis e regulamentos adicionais, como a Política Nacional dos Recursos Hídricos, que estabelece também os princípios gerais para a gestão das águas no Brasil. O código ele é fundamental para a gestão sustentável dos resíduos hídricos no Brasil, garantindo que o recurso hídrico seja utilizado de forma responsável e que sua disponibilidade seja assegurado para todas as gerações. Ele também desempenha um papel crucial na proteção dos ecossistemas e na prevenção da poluição. As técnicas de drenagem são divididas entre micro e macro drenagem. A microdrenagem consiste no sistema primário das sarjetas, dos bueiros e condutos subterrâneos, as galerias que são responsáveis pelo direcionamento do escoamento superficial a rios ou aos mares. A macrodrenagem é responsável pelo escoamento, considerando a bacia hidrográfica que não somente as vias e quadras, enquanto para sarjetas e galerias projeta-se uma margem de 2 a 5 anos, a macrodrenagem, a depender da obra, considera de 10 a 100 anos de período de retorno. Isso segundo Righetto, Pompeu e Pompeu 2017. As sarjetas, elas são faixas formadas através do limite das vias públicas, tendo como referência os meios-fios, as calhas coletoras de escoamento superficial e a descarga de coletores pluviais de edificações. A sarjeta também tem como função evitar a inundação do pavimento, direcionando um escoamento para os bueiros ou bocas de lobo. Pompeu, 2011. A sarjeta também pode ser conhecida como calha, valeta, sendo um canal raso, geralmente localizado ao lado das ruas, estradas ou calçadas, projetado para coletar, direcionar e canalizar as águas de chuva.
As características comuns das sarjetas incluem formato U para ajudar a direcionar a água para o centro da via ou para pontos específicos de cada projeto. A sua construção, ela pode ser construída em concreto, metal, de uma maneira a garantir a sua durabilidade e resistência. A parte superior das sarjetas, quando possui alguma rachadura ou fenda, permite que a água entre no canal. A água coletada pelas sarjetas deve ser encaminhada para um sistema de drenagem pluvial do seu município, que pode incluir também canais de drenagem, tubos subterrâneos e bacias de detenção. A sarjeta, ela é fundamental para a gestão das águas, principalmente nas zonas urbanas, ajudando a evitar inundações, prevenindo também erosões das vias públicas e auxiliando na proteção da infraestrutura urbana. Elas também são importantes para evitar o acúmulo de água que poderia procriar vetores. As bocas de lobo são caixas localizadas nas sarjetas, nos cruzamentos das vias ou também em pontos intermediários. São passagens do escoamento superficial entre as sarjetas e as galerias. A boca de lobo é um termo que nós brasileiros usamos como forma de referir aos dispositivos de drenagens que são utilizados na rede de saneamento básico, para coletar e também direcionar as águas pluviais, além de prevenir também as inundações nas áreas urbanas. O bueiro ele é usado geralmente, para se referir a dispositivos de drenagem que são projetados para coletar essas águas pluviais, sejam estradas, ruas, calçadas, que costumam ter também um padrão. Então, os bueiros nos municípios, eles costumam ter o mesmo padrão. Essa abertura, ela possibilita que a água de chuva esteja presente no sistema de drenagem e seja direcionada para os canais subterrâneos, evitando assim também as inundações das vias públicas. As galerias também são canais subterrâneos de condução de águas pluviais oriundas das bocas de lobo. Elas são fundamentais e estão instaladas quando a vazão de pico do projeto está acima do que foi previsto. O escoamento das galerias é direcionado também a rios, ao mar ou também alguns casos isolados quando se necessita as estações de tratamento de água. Eles são componentes, que fazem parte do sistema de drenagem urbana, desempenham esse papel na coleta e na condução também das águas pluviais. São estruturas que consistem também em canais, tubulações, que são projetados para coletar, transportar e direcionar os recursos hídricos. A coleta das águas pluviais, essas galerias são projetadas para coletar as águas de chuva, que muitas vezes, podem ocasionar problemas. A rede subterrânea são as galerias que normalmente são enterradas no subsolo e podem sofrer alterações de acordo com o tamanho, a capacidade e a necessidade de drenagem de cada município. Elas são geralmente construídas com materiais que possam ser mais duradouros, como, por exemplo, concreto, PVC ou metal. As galerias têm como função também coletar a água da chuva, conduzindo para pontos de liberação adequados, podendo ser rios, lagos, o próprio mar. É um sistema de tratamento de águas pluviais. Então, as galerias, elas podem se comunicar também com o sistema de drenagem, seja através dos bueiros e também de algum tubo. Também desempenham um papel fundamental na prevenção e também na precaução de acidentes e também de áreas urbanas que possam ser alagadas. A manutenção das galerias é de
importância para que as mesmas possam desempenhar seu papel com segurança e tranquilidade. As galerias desempenham um papel fundamental na prevenção de inundações nas áreas urbanas, permitindo que a água das chuvas seja removida rapidamente, evitando assim danos a propriedades e garantindo a segurança pública. A manutenção adequada das galerias também são fundamentais para garantir que funcione eficazmente. Isso inclui a limpeza regular para remover detritos, sedimentos e resíduos que podem obstruir o fluxo da água. Em áreas urbanas em crescimento ou sujeita a eventos climáticos extremos, pode ser necessário expandir e melhorar as galerias existentes para acomodar um volume maior de água pluvial e lidar com as mudanças nas condições climáticas. Então, as galerias elas desempenham um papel crítico na gestão das águas pluviais nas áreas urbanas, ajudando a evitar inundações e a proteger as infraestruturas e a qualidade de vida das comunidades urbanas. Elas são componentes chaves dos sistemas de drenagem e são projetadas para garantir o escoamento eficaz da água da chuva, minimizando assim os impactos negativos das chuvas intensas. Os postos de visitas são o último procedimento de dimensionamento das galerias e a determinação também das cotas de fundo dos postos de visitas. Essas cotas são determinadas em função também da cota da superfície do terreno, da altura mínima do posto de visita, do diâmetro comercial das galerias e do recobrimento mínimo das galerias e uma profundidade máxima para cada pulso. Os poços também são conhecidos como caixas de inspeções, que são componentes essenciais no sistema de drenagem e de saneamento. Eles são projetados para permitir o acesso a tubulações subterrâneas para inspeções, manutenções e limpezas. Os poços são projetados para que os técnicos consigam acessar a rede de drenagem, verificar o estado das tubulações e identificar se ocorreu alguma obstrução ou se teve algum dano e também realizar reparos se necessário. Eles facilitam também a limpeza das tubulações, permitindo toda a remoção de detritos e de sedimentos. Os poços são estrategicamente localizados ao longo do sistema de drenagem, geralmente em pontos de mudança da direção das tubulações e também em pontos mais baixos e onde é necessário um acesso para manutenção. São geralmente construídos com estruturas de concreto, tijolo ou materiais semelhantes que são duráveis e resistentes à corrosão. Existem vários tipos de postos de visitas, né, incluindo os postos também de expensão, de limpeza, que podem estar também combinando todas essas funções. O tamanho dos postos de visitas vai variar também de acordo às necessidades, às particularidades e também à profundidade de instalação de cada município. É essencial que os postos de visitas também tenham a sua segurança, né, através dessa natureza subterrânea. Então, é importante o uso de equipamento e proteção individual. É necessário garantir a manutenção regular dos postos de visitas para que os colaboradores possam permanecer em segurança. Isso inclui também retirada de detritos, limpezas e verificação das condições de estrutura. Os poços, eles desempenham esse papel importante, né, no sistema de drenagem, permitindo esses acessos e também podem ser projetados com o objetivo de segurança e eficiência para as operações do sistema de drenagem. Temos alguns critérios de dimensionamento para os sistemas de drenagem. Podemos citar como exemplo a curva de intensidade de duração de frequência. Essa curva ela é utilizada para determinar a precipitação máxima em um determinado ponto da bacia hidrográfica e uma relação entre a intensidade da precipitação máxima, a sua velocidade, a duração de minutos e o tempo de retorno.
Então, a curva, ela é uma ferramenta que é utilizada por profissionais da hidrologia e da engenharia civil, onde eles vão relacionar a intensidade da precipitação, a duração da chuva, a frequência, os diferentes níveis. Essa relação, ela é essencial para os projetos de dimensionamento de sistemas de drenagem, também para o controle de enchentes, as barragens, os reservatórios, enfim, todos os recursos que são voltados para a gestão das águas. A análise dessa curva, ela é baseada também não somente nos dados atuais, mas em todos os dados históricos coletados, né? Os engenheiros e hidrólogos, eles usam esses dados para fazer essa média também como forma de probabilidade de ocorrência de diferentes intensidades de chuvas. A curva ela vai medir essa intensidade da chuva, né, no qual refere-se essa taxa, geralmente em milímetros por hora, a sua duração, que refere-se ao tempo durante o qual a intensidade de chuva é mantida, seja por minutos, horas ou até mesmo dias, a sua frequência, se essa frequência ela está relacionada com algum fato que possa intensificar as chuvas, e também o tempo específico durante um período de retorno. A curva, ela representa toda essa intensidade no eixo também vertical, quanto à duração no eixo horizontal. São esses traços que vão determinar a intensidade da duração da frequência. É essencial para garantir que as infraestruturas e os sistemas de drenagem sejam projetados também para resistir a eventos, né, de chuvas excepcionais, diminuindo assim os riscos das inundações, garantindo a segurança de toda a sociedade. Por isso, é importante que o índice de duração de frequência ele desempenhe esse papel na gestão dos recursos hídricos e também no planejamento urbano, especialmente em áreas de risco. Outro item que nós podemos analisar também dentro do sistema de drenagem pluvial é o tempo de entrada. Esse tempo ele é necessário para que a precipitação caia sobre a superfície da área de estudo, escoando até chegar em um curso de água definitivo. Pompeu 2001. Esse tempo de entrada, segundo o autor, do sistema de drenagem pluvial, refere-se ao período em que a água da chuva começa a entrar no sistema de drenagem, que pode incluir bueiros, os tubos, os canais, as bacias, dentre outros elementos da infraestrutura destinados, né, também a questão do coletar, transportar e controlar o escoamento da água de chuva nas áreas urbanas. O tempo de entrada, ele é um conceito que se utiliza na gestão dos sistemas de drenagem pluvial, uma vez também que está diretamente ligado ao sistema de prevenção das inundações. O tempo de entrada ele pode variar, por exemplo, de acordo a intensidade da chuva, a taxa de precipitação, que pode vir a desempenhar esse papel crítico e também num tempo muito rápido, a superfície urbana, o tipo de superfície que vai estar na área urbana, né, que também pode impactar de forma direta no tempo de entrada. A topografia da área, a inclinação do terreno, o perfil topográfico, tudo isso pode estar afetando também a capacidade do sistema de drenagem, se comporta, se não comporta, se o sistema foi dimensionado para essa intensidade de chuva ou não, a presença também de obstruções, como resíduos sólidos, folhas, árvores, pode também retardar o tempo de entrada. Por isso, é de fundamental importância ter esse controle na gestão das enchentes urbanas, através do planejamento de técnicos, de engenheiros que possam projetar esse sistema de drenagem pluvial. Isso deve levar em consideração desde toda a infraestrutura da drenagem de um modo eficiente, adotando técnicas que podem realmente fazer diferença no dia a dia de toda a população.
O tempo de concentração, ele é o tempo também em minutos em que a gota da água demora para sair do ponto mais afastado da bacia até o final do seu percurso. Então, esse tempo de concentração, ele é o resultado da soma de todo o tempo do percurso de cada trecho, com o tempo de entrada, o trecho inicial, com as curvas da mesma intensidade, se teve aumento de probabilidade de picos de enchentes. Pompeu 2017. Então, tempo de concentração no sistema de drenagem pluvial, ele vai referir a todo esse tempo que a água leva para percorrer todo o seu caminho até atingir o ponto de saída, que pode ser um bueiro, um córrego, um rio, um canal. O tempo de concentração ele também é importante e fundamental na hidrologia, nos projetos de drenagem, pois ele vai impactar de forma direta também no dimensionamento e no funcionamento adequado desses sistemas. Ele é calculado também levando em consideração alguns fatores como a área do terreno, o tipo da superfície, a vegetação, capacidade de infiltração. Para projetar um sistema de drenagem que seja pluvial e que também seja eficaz, é importante determinar esse tempo de concentração, pois ele afeta direto o escoamento da área. Então, mais uma vez, a gente reforça a importância de profissionais que entendam e que sabem fazer esse dimensionamento. O cálculo do tempo de concentração é uma etapa importante no projeto de sistema de drenagem. Ele geralmente é realizado através de métodos hidrológicos e modelos matemáticos, onde há essa compreensão desse tempo de concentração e para projetar os sistemas de drenagem que possam atender à demanda. Já o tempo de retorno é a probabilidade de ocorrência em que um determinado evento hidrológico é igualado ou superado pelo menos uma vez. A unidade utilizada há anos, tempo de retorno pequeno, como 2 anos, são chuvas de altas probabilidades, por exemplo. Pompeu 2017. O tempo de retorno, ele é um sistema de drenagem que tem um conceito na hidrologia que é para o gerenciamento também dos recursos hídricos. Então, esse tempo de retorno, ele vai indicar o tempo médio entre eventos de precipitação, a intensidade específica que são igualados ou superados, é o período médio, então, em que consegue-se esperar para que transcorra entre as ocorrências de chuvas com uma determinada intensidade ou magnitude. Esse tempo de retorno, ele é frequentemente também expresso. Ele é fundamental para que garanta que um evento específico que possa vir a ocorrer a cada intervalo de tempo não prejudique a população, mas possam também disponibilizar para os técnicos uma média estatística com base também em todo o banco histórico das precipitações. Os profissionais eles utilizam esse tempo de retorno para avaliar os riscos e dimensionar também todas as estruturas do processo de drenagem e também no controle de enchentes. A determinação desse tempo vai envolver também essa análise desses dados históricos da chuva, a construção das curvas de densidade, que possam descrever e possam, de fato, fazer esse comparativo com a duração e a probabilidade de possíveis ocorrências. O tempo de retorno, então, ele é um componente crítico no dimensionamento de infraestruturas de drenagem pluvial nesse planejamento urbano, né, que é utilizado para evitar essas inundações e minimizar os impactos das chuvas, então, para toda a população, ajudando a elaborar os projetos de sistemas de drenagem e tomar decisões com segurança. A natureza do escoamento, existem diferentes classificações referentes aos parâmetros para caracterizar-se um escoamento. Então, dentro dos projetos de drenagem pluvial, considera-se um escoamento subcrítico, fluvial ou lento.
Esses escoamentos subcríticos têm como características a baixa velocidade, declividade e quando há diminuição do nível de energia específica, a linha d'água dentro dos condutos baixa. Porto 2006, Pompeu 2017. No sistema de drenagem pluvial, o escoamento subcrítico ele refere-se a uma condição em que a velocidade da água em um canal ou um conduto seja menor do que a velocidade crítica. Então, a velocidade crítica é aquela em escoamento subcrítico a qual flui de maneira relativamente suave e estável a formação de redemoinhos ou turbulência significativa. Já o escoamento profissional, ele refere-se a esse movimento da água em curso d'água natural, como rios, córregos, riachos, que fazem parte ali do sistema de drenagem de um determinado município. O escoamento pluvial, ele vai ser já a última fase do processo de drenagem, na água da chuva coletada na bacia hidrográfica e também conduzida para os cursos d'água. O escoamento fluvial, ele também vai sofrer interferências pela topografia da região, pela quantidade de chuvas, pelo uso do solo e por outros fatores. Então, é importante também saber gerenciar, saber indicar o escoamento fluvial de forma adequada para evitar as inundações, erosão do solo. O escoamento lento, ele vai referir-se a uma situação em que a água da chuva ela vai cair de maneira gradual e com velocidade reduzida em superfícies impermeáveis, como ruas, estacionamentos, calçadas, enfim, todos os tipos de áreas pavimentadas. Esse tipo de escoamento, ele vai discorrer sobre a capacidade de absorção ou infiltração no solo, o que resulta em um acúmulo temporário da água na superfície antes que ela se mova para o sistema de drenagem. Então, o escoamento lento, ele é recomendado em muitos sistemas de drenagem pluvial, pois ajuda a controlar as erosões, a poluição da água e prevenir também inundações. Temos também os canteiros de infiltração, que são áreas ajardinadas, projetadas para permitir que a água da chuva seja absorvida nesse solo permanente. Temos também os pavimentos permeáveis, que são essas superfícies que permitem que a água infiltre no solo em vez de escorrer diretamente. Temos também piscinas de detenção, que são espaços projetados para reter temporariamente a água da chuva, permitindo que ela escoe lentamente durante o tempo. O escoamento lento, ele é uma estratégia, que é utilizada na gestão pluvial, pois pode ajudar a minimizar os impactos adversos das águas, melhorando também a qualidade das mesmas e reduzindo as enchentes. No sistema de drenagem pluvial, deve-se levar em consideração também a declividade. Qual seria a declividade apropriada que deve ser utilizada em um projeto? Cada município pode variar, levando em consideração diversos fatores, incluindo também o tipo da superfície, por exemplo, se é pavimentado, se é um terreno natural. Então, dentro do sistema de drenagem, a declividade ela é uma medida de inclinação do terreno e da superfície que ela é expressa através de uma razão, geralmente em porcentagem, levando em consideração também uma relação de altura vertical com uma distância horizontal. Nós temos alguns tipos de superfície, então a declividade necessária, ela pode variar dependendo se o técnico ele vai estar em uma rua pavimentada, em uma rua de terra, em um terreno que possui alguma erosão ou não. A capacidade do sistema de drenagem, então, as normas e regulamentações, então as autoridades locais podem ter algumas diretrizes específicas, por isso que é importante que os profissionais eles estejam alinhados e que consigam fazer esses projetos levando em consideração todas as particularidades.
Os objetivos dos projetos de drenagem é que possam evitar inundações, que possam reduzir também áreas de erosões e tratar também com qualidade o recurso hídrico e também a segurança de toda a população. É de extrema importância que realize-se todos os cálculos hidráulicos e hidrológicos detalhados para determinar os itens de um projeto de drenagem. Então, isso geralmente também vai levar em consideração a vazão máxima esperada da capacidade do sistema de drenagem e lidar também com situações que possam ter particularidades. Por isso que recomenda-se sempre consultar um engenheiro hidráulico ou um profissional de drenagem para que possa projetar esses sistemas pluviais de maneira eficazes e seguras. Devemos levar em consideração também o coeficiente de deflúvio, que é uma computação numérica do escoamento superficial para os eventos de chuva. Então, esse coeficiente também ele vai sofrer alterações de acordo com o solo, de acordo com a umidade antecedente também e das condições de uso e ocupação do solo. As velocidades limites, então a velocidade de escoamento deve ser levada em consideração também, da mesma forma que deve estar presente em um projeto o recobrimento mínimo e a profundidade máxima dos postos de visitas. Então, em virtude dessas projeções das galerias, levando em consideração também os abalos que os terrenos devem sofrer através das passagens de veículos e também do recobrimento mínimo desses espaços. A capacidade admissível também, que é a capacidade da sarjeta, que está diretamente relacionada à altura máxima da lâmina d'água dos escoamentos, também com os meio-fios, as cristas das vias, a manutenção desses espaços, das sarjetas, dos bueiros, que são essenciais para o bom funcionamento de todo o sistema. Dentro de um projeto, os técnicos devem levar em consideração também essa vazão máxima de escoamento na sarjeta. Quanto maior a vazão de descarga do projeto, o escoamento deve ser feito através também das galerias. As medidas de armazenamento e amortecimento, então, as estruturas de armazenamento e amortecimento de ondas de ceias são reguladoras de escoamento, minimizando assim os impactos a jusante, Righetto 2009, que atuam especialmente na redução do pico de cheias, quando associadas também às infiltrações que podem atuar na redução dos volumes. Então, a drenagem urbana, ela deve ter um processo de sustentabilidade, tendo uma abordagem da gestão de águas pluviais em áreas urbanas, visando minimizar todo esse impacto que possa ser negativo dentro das zonas urbanas, como também das zonas rurais dos municípios. Então, a drenagem concentra-se em gerenciar as águas das chuvas de maneiras eficientes e sustentáveis, a fim de reduzir as inundações, melhorar a qualidade da água, proteger os recursos hídricos e promover também as práticas de desenvolvimento urbanos mais ecológicos. Nós temos alguns princípios chaves, como a infiltração, que promove, a absorção natural da água da chuva no solo, ajudando a recarregar os aquíferos e reduzir também o escoamento superficial. Isso pode ser alcançado através de práticas como pavimentos permeáveis, jardins de chuvas e também as valas de infiltração. Nós temos o armazenamento temporário da água das chuvas em bacias de contenção, tanques de retenção ou cisternas para liberá-las gradualmente, reduzindo também picos de inundação. Os processos de tratamento, que implementam medidas de tratamento da água da chuva para remover poluentes através de sua liberação no ambiente. Então, isso inclui também o uso de vegetação, filtros e sistemas de tratamento de águas pluviais.
A gestão dos escoamentos, né, que reduz a velocidade, o volume do escoamento de águas pluviais para evitar inundações e erosão do solo. Então, isso pode ser alcançado também com práticas como as valas, os pavimentos permeáveis e os telhados verdes. A integração com o ambiente urbano, então a drenagem urbana sustentável, ela procura harmonizar as soluções de gestões de águas pluviais com o ambiente urbano, incorporando elementos como paisagismos, áreas verdes e espaços públicos. A participação pública é de fundamental importância em envolver a comunidade na tomada de decisões e também na conscientização sobre a gestão sustentável das águas pluviais. Então, a drenagem urbana sustentável, ela é uma resposta ao rápido crescimento também das cidades e aos impactos ambientais negativos associados aos sistemas convencionais de drenagem que muitas vezes, né, descarregam as águas pluviais diretamente nos corpos d'água, causando inundações, degradações também da qualidade da água. Então, essa abordagem sustentável visa promover um uso mais responsável dos recursos hídricos e melhorar a resiliência das cidades diante das mudanças climáticas. Então, nós temos também os impactos nas cidades sem a drenagem pluvial. Então, a ausência ou a inadequação de sistemas de drenagem pluvial em cidades podem resultar em uma série de impactos negativos, tanto em termos de qualidade de vida da população, quanto também na infraestrutura urbana. Alguns impactos podem ser como as inundações, que ocorrem quando as cidades não têm sistemas adequados de drenagem pluvial. Então, as chuvas intensas podem levar às inundações em áreas urbanas. Isso pode causar danos significativos, né, aos edifícios, às infraestruturas e também, além de colocar em risco a segurança de toda a população. O escoamento descontrolado da água da chuva pode causar também a erosão do solo, o que pode afetar de maneira negativa a estabilidade de encosta também e as margens de rios. A erosão do solo também contribui para a sedimentação dos corpos d'água, prejudicando a qualidade da água. A poluição da água, então a água da chuva, ao escoar pela superfície urbana, pode carregar também poluentes como produtos químicos, resíduos sólidos, materiais tóxicos. Então, sem esses sistemas de drenagem apropriados, esses poluentes podem ser direcionados para os rios, lagos e oceanos, causando assim a poluição das águas, os danos às infraestruturas. Então, as inundações frequentes podem danificar também estradas, pontes, sistema de esgotamento sanitário, redes elétricas, enfim, outras infraestruturas, resultando em altos custos de reparos ou manutenções. As inundações também podem causar o alagamento de áreas residenciais, levando a problemas de saúde pública, como a propagação de doenças transmitidas pela água e a degradação das condições sanitárias. A perda também de bens e propriedades. Então, as inundações frequentes podem resultar na perda de bens pessoais e propriedades, afetando a economia e o bem-estar da população. As inundações e a falta de drenagem adequada podem reduzir também a qualidade de vida de toda a população, causando também uma série de danos negativos, né, e impactos diretamente ligados ao conforto e à segurança da população. A falta de drenagem pluvial também adequada pode ter efeitos que podem prejudicar sobre a flora, a fauna, afetando também os ecossistemas naturais locais. Então, para mitigar esses impactos, as cidades podem implantar sistemas de drenagem pluviais eficazes, que incluem as bacias de detenção, as redes pluviais, canais de drenagem, entre outros componentes. Além disso, também a prática de drenagem urbana sustentável. Como mencionado anteriormente, é uma abordagem que visa minimizar os impactos negativos da gestão de águas pluviais nas áreas urbanas e melhorar também a resiliência das cidades diante das mudanças climáticas.